eu conheci pessoas que, ao longo do tempo, elas foram me ajudando, não só no desenvolvimento, mas no aprendizado, entender que eu precisava de opiniões diferentes para eu conseguir ter uma expansão de consciência, né? Então, passados assim, uns 3, 4 meses ali, eu tinha uma noção de análise técnica muito boa. Eu comecei a praticar nos fóruns e, de repente, eu conheci André Moraes, que pediu para mim, para que eu ensinasse a ele análise técnica. E aí, eu ganhei um parceiro, André Moraes, ali no primeiro momento, onde ficava eu e ele no Skype todos os dias à noite, todos os dias durante o pregão. A mulher do André, ela ficava brava comigo porque não existia mais vida de casal. De tão interessante que era pra gente aquele mundo de bolsa, a gente se dedicou tanto que não só o horário de pregão das 10 da manhã às 5 da tarde, não, quando dava 7h30, 8 horas da noite, a gente estava discutindo o que ia fazer no outro dia, discutindo sobre técnicas, setups, etc. Então, o nosso desenvolvimento ali, porque eu vejo hoje, ele era muito pequeno o conhecimento que eu tinha, o material que se tinha para ir atrás era muito pouco. Então, a maior vantagem minha, ela foi em aprender junto com o André Moraes, discutir, ver a opinião dele, ter a minha opinião e ele pontuar e falar, não, mas desse jeito pode acontecer isso. Eu falei, mas eu vi isso. E aí, logo depois, a gente montou um treinamento, uma escola chamada Trade ao Vivo. E dentro dos primeiros 10 alunos, chega o Kim na nossa vida, né? E a mesma coisa, eu ganhei uma identidade, a gente cria essa escola, começa a praticar pregão das 10 às 5, começa a ter bastante aluno, e aí a gente criou um negócio chamado as aulas noturnas no Trade ao Vivo, onde a gente ficava falando sobre mercado, conversando com o pessoal, e hoje eu consigo ver que a minha maior vantagem em relação a qualquer outra pessoa foi porque eu praticava sempre o meu... até 2016 a gente operava a nossa conta ao vivo para os clientes. A minha maior vantagem em relação a um cliente qualquer era eu poder ser supervisionado, mesmo que não fosse essa proposta. Porque isso me tornou um cara que não queria errar. Então, assim, eu aprendi com o Kim e com o André à noite, trocando ideia na parceria entre amigos, e depois eu descobri que se eu tivesse alguém me olhando, no caso dos alunos, eu dificilmente queria errar na frente dos outros, né? Então eu consegui ver, ao longo do tempo, que essa experiência de você respirar, vivenciar, transpirar trade, era uma coisa muito importante. Porém, quando eu fazia isso sozinho, foi quando eu cometi os meus maiores erros, porque eu não tinha ninguém para apontá-los, ninguém para me cobrar, né? E aí, quando a gente cria lá no Trade ao Vivo essas aulas noturnas, isso faz bastante sucesso, um barulho danado. A gente fazia aula de segunda, quarta e sexta, das 8 da noite às 10. E ganhamos, sei lá, 800 alunos. Até chegar um momento onde as corretoras começaram a ver que a gente tinha um produto muito legal e elas começaram a trazer isso para dentro delas, que é quando chegam vocês, tá? Então, assim, só para o pessoal entender, né? Ali de 2004 até 2008, o Mago só perdeu dinheiro. Então eu fiquei cerca de 4 anos achando que eu ganhava, mas os erros que eu cometia, eles ainda eram muito graves. Sempre que eu cometia um erro, eu machucava demais o meu financeiro. Eu derrubava várias sequências de dias, semanas ou até meses positivos em decisões muito errôneas. Assim, eu pagava muito caro, né? E aí eu consegui perceber que isso havia mudado quando veio a crise de 2008, no subprime. Quando tá terminando a crise ali, eu olho para minha conta, o dinheiro estava na conta. E eu não havia perdido. Eu tinha mais dinheiro do que quando começou a crise. Ali, na hora que eu tive essa percepção, eu falei, caramba, eu não perdi. Me deu um estalo. Falei, opa, acho que eu estou preparado. E aí eu começo um processo agora para... Já que eu não perco, eu tinha controlado as perdas. Então, assim, eu começo perdendo bastante dinheiro, estagnei ganhando muito pouco, não arriscando muito, até chegar uma hora que você vê, cara, o meu dinheiro, depois do tempo, tem mais dinheiro do que tempo percorreu. Agora eu comecei a focar, então, como ganhar dinheiro. Então, começa essa empreitada no finalzinho de 2008. E aí, quando chega em 2011, que é o prazo que eu fiquei ali de finalzinho de 2008 a 2011 empatando,
arriscando um pouquinho, descobrindo quais eram os meus limites. Em 2011 eu começo a fazer 200, 300, 400, 200, 300, 400 por dia. Um dia esporádico 800, porque era um dia muito bom. Até chegar 2014, quando, depois de várias tentativas, setembro de 2014 é o mês exato, o Mago operando, eu tentei novamente, falei, cara, eu preciso ganhar mais dinheiro. Tentei um dia, e naquele dia eu fiz 3 mil reais. Eu falei, opa. No outro dia tentei de novo, 5 mil. No outro dia, 7 mil. E aí destravei. Naquele mês eu termino com 90 mil reais de ganho no mês, fazendo pela minha própria capacidade